E hoje eu vou falar do 19º tema para vocês. E eu quero confessar para vocês que, na minha opinião, esse tema de hoje é o tema que o inimigo mais tem raiva. Porque nós vamos falar hoje sobre a lei de Deus. E a lei de Deus, ela abre o pano de fundo do grande conflito entre o bem e o mal, porque ela está inserida totalmente nesse conflito. E, infelizmente, muita gente tem distorcido a questão da lei de Deus e também tem feito com que outras pessoas não conheçam a verdade sobre a lei de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você antes de entrar no estudo aí. Qual é a função da lei? Para você participar nos comentários aí, interagir conosco, na sua opinião, qual é a funcionalidade da lei? Você vai escrever nos comentários aí a sua opinião. No final eu vou dar a resposta baseado no estudo que nós vamos ter. Bem, eu sempre digo que por causa do tempo, nós não podemos nos aprofundar ou delongar muito em vários assuntos a respeito desse tema. Então, é uma síntese de resumo da conclusão daquilo que nós entendemos deste assunto sobre a lei de Deus. Quando nós olhamos nessa questão, nós percebemos algumas coisas. Que ao conceder sua lei no Monte Sinai, Deus não apenas revelou a si mesmo como a majestosa e suprema autoridade do universo. Ele também se revelou como redentor do seu povo. Quando você olha lá em Êxodo, capítulo 20, do versículo 3 ao 17, Deus vai destrinchar os mandamentos, né? E aí, só que antes dele destrinchar, se você perceber, em Êxodo 22, de forma bem específica, Deus se revela. Ele diz lá assim: eu sou o Deus que te tirei do Egito, da escravidão do Egito, que te libertei. Ou seja, Deus está falando para o seu povo, dentre outras coisas, está convidando, fazendo um convite para que nós sejamos o seu povo. Porque Ele, entre muitas coisas, é um Deus que nos redime, é um Deus redentor, libertador. No caso, para Israel daquela época, era a libertação do jugo opressor do Egito. Para nós hoje é a libertação do pecado. Esse é o Deus que separou esses mandamentos para que nós pudéssemos entender a profundidade e o quanto Deus nos ama. E aí nós vamos fazer uma pergunta para você aqui, além dessa primeira que eu fiz. Se alguém chegasse para você e dissesse assim: você consegue falar para mim os 10 mandamentos? Quais são os 10 mandamentos? De cor, você saberia falar para a pessoa? Diz aí nos comentários se sim ou se não. Nós temos na Igreja Adventista do Sétimo Dia o clube de desbravadores. E geralmente os desbravadores eles são instruídos a memorizarem os 10 mandamentos. E aí quando você olha para os 10 mandamentos, você percebe ali algumas coisas interessantes. Vou ler rapidinho para você. O primeiro é: não terás outros deuses. O segundo é: não farás para ti imagem nenhuma. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto, lembra-te do sábado. O quinto é: honra teu pai e tua mãe. O sexto, não matarás. O sétimo, não adulterarás. O oitavo, não roubarás. O nono, não dirás falso testemunho. E o 10º, não cobiçarás. Esses são os 10 mandamentos da lei de Deus, onde Deus revela o seu caráter, a sua vontade. E quando nós olhamos para os 10 mandamentos, aí eu faço outra pergunta para você, porque eu quero que você interaja com a gente nos comentários. Para você, hoje, os 10 mandamentos ainda valem como a vontade de Deus, sim ou não? Ou não preciso guardar os 10 não, 9 está bom. O que você acha disso aí, sobre esse assunto? Para você, os 10 mandamentos ainda são válidos nos dias de hoje? Quando nós olhamos para esse ponto, nós percebemos que andar nos caminhos do Senhor tem a ver com obedecer a sua lei. Nós vamos compreender isso brevemente nesse estudo. A lei de Deus, e aí existe a questão do grande conflito, e o inimigo tende a fazer com que a gente seja extremista ou para um lado ou para o outro. Por um lado é quando ele olha para a gente e diz assim: olha, nós não precisamos mais guardar os mandamentos e tudo, aquela questão. E aí você pende para o lado. E o outro é quando a gente sai para aquela ideia que se você guardar os mandamentos, só guardar os mandamentos eu já estou automaticamente me salvando. São dois extremos muito interessantes que a gente precisa compreender. E uma coisa que a gente analisa é que a lei de Deus deve ser entendida, compreendida e estudada
com equilíbrio para que você compreenda a respeito deste assunto. Uma coisa que nós compreendemos bem a respeito sobre a lei de Deus, sobre os 10 mandamentos, é que ela revela o reflexo e caráter do legislador. As Escrituras veem os atributos de Deus em sua lei, ou seja, os 10 mandamentos apresentam um padrão divino de conduta para a humanidade. Ou seja, quando nós olhamos mais um pouco para frente, qual é o propósito da lei, Anderson? Para que é o propósito? Ela revela também a vontade de Deus. Na qualidade da expressão do caráter e do amor de Deus, os 10 mandamentos revelam sua vontade e propósito para a humanidade. Ou seja, demanda obediência. Deixa eu fazer uma pergunta para você, continuar interagindo com a gente aí. Anderson, os mandamentos são 10. Mas eu não consigo, eu tenho dificuldade demais com um ali, com 2 ali, mas eu estou guardando 7. Para Deus vale? Escreve aí na internet o que você acha. Bom, baseado na Bíblia eu vou responder a sua pergunta. Tiago 2,10 diz assim: qualquer que guarda a lei e tropeça em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Ou seja, na matemática humana 10 menos 1 é 9, está tudo tranquilo. Mas na matemática de Deus, 10 menos 1 é igual a 0. Para Deus ou é tudo ou não é nada. Deus não se contenta com metade. Ele é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, mas Ele é um Deus que você quer que compreenda que os mandamentos exigem obediência. Mas por que, Anderson? Qual é a intenção da lei? O propósito? Bom, o propósito da lei é apontar para o pecado. Sem os 10 mandamentos, as pessoas não podem ver claramente a santidade de Deus, nem a sua própria culpa ou a necessidade de experimentar o arrependimento. A lei funciona como uma espécie de espelho, ou seja, ali no decálogo, nos 10 mandamentos, Deus está mostrando para você o que é certo e é o que é errado. Ela aponta para aquilo que é correto e o que não é correto. Ela serve como espelho. Paulo usa o termo serve como ai, né? Ou seja, naquela época era um escravo que era responsável por levar os filhos das pessoas bem-sucedidas às escolas, ele servia como aquele que leva, né, para os locais. Então, a lei de Deus ela serve como isso, como para levar, para cuidar, para proteger. É um muro que protege você de problemas e de situações que às vezes você, se acabar transgredindo algum desses mandamentos, você vai acabar enfrentando, infelizmente. Mas também o propósito da lei, quando você vive dentro da lei estabelecida pela lei de Deus, significa liberdade do pecado. Tiago refere-se ao decálogo como a lei perfeita e lei da liberdade. Anderson, como é que você pode me explicar essa questão do que Tiago está falando? Bom, imagine o seguinte, os 10 mandamentos como uma estrada. E nessa estrada, o limite de velocidade é 150 quilômetros. E dentro dessa estrada você trafega 100 quilômetros, 110, 120, 80 quilômetros. Você está dentro do permitido. Então, o que o Tiago está dizendo é que quando eu faço as coisas dentro do permitido do que a lei me permite, a lei me dá liberdade. Eu não vou estar transgredindo a lei. E eu acabo ficando tranquilo porque a lei me traz essa espécie de liberdade. Uma coisa que a gente aprende também nessa questão, a perpetuidade. Uma vez que a lei moral dos 10 mandamentos é um reflexo do caráter de Deus, seus princípios não podem ser temporários ou situacionais, antes são absolutos, imutáveis e permanentemente válidos para a humanidade. Então aí já está respondendo aquela pergunta, os 10 mandamentos serviam para o povo ali de Israel, foi coisa de Moisés, é isso que a Bíblia está falando? Não. Isaías 48 diz assim, seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então, sem delongas, eu quero dizer para você que a lei de Deus, ela é eterna, ela é perfeita, ela é santa e ela é justa. É isso que nós aprendemos na Bíblia sobre a respeito da lei de Deus. E quando nós avançamos antes da volta de Jesus, nós percebemos que a Bíblia revela que a lei de Deus representa o objeto dos ataques satânicos e que sua guerra contra ela alcançará o clímax justamente antes do seu segundo advento. A Bíblia nos diz claramente que
o grande conflito que é inserido entre bem e mal nos últimos dias, antes da volta de Jesus, ele se intensificaria. Quando nós olhamos lá para Daniel 7:25, nós percebemos que o inimigo tentou de todas as formas cuidar de mudar os tempos e a lei, ou seja, tentativa de mudar a lei de Deus. E aí nós vamos ver em um outro estudo, possivelmente é o próximo que nós vamos ver a respeito basicamente de um dos mandamentos, que o inimigo tentou de todas as formas usar em governantes e outras coisas para tirar ou mudar a lei de Deus. Isso acabou acontecendo quando Constantino ele se converte teoricamente ao cristianismo, e ali ele acaba mudando a guarda do sábado para o domingo. E ali acontecem algumas coisas, e também, infelizmente, existem muitos outros líderes religiosos aí que pregam abertamente na sua igreja e que os 10 mandamentos eram coisa do passado. Hoje nós somos salvos pela graça, nós não precisamos mais guardar os 10 mandamentos, porque Jesus já fez tudo por nós. Isso é balela, meus amigos. A lei de Deus ela é eterna e ela durará para sempre, porque a lei de Deus revela o caráter de Cristo. Vamos aprofundar um pouco mais então. A lei e o espelho. Bom, a salvação é um dom que vem pela graça, através da fé, e não depende das obras da lei. Ao longo de toda a Escritura existe perfeita harmonia entre a lei e o Evangelho, cada um deles confirmando o outro. O que Paulo está dizendo aí? Efésios 2:8 diz que pela graça nós somos salvos mediante a fé. Mas o que Paulo está querendo dizer é que nem a lei e nem a graça, nenhum anula o outro. Os dois, na verdade, se completam, porque ambos apontam para Cristo e pelo que Cristo tem feito por nós. Ou seja, o que nós aprendemos com essa questão é que aquele que é salvo, aquele que entende o que Jesus fez na vida dele, ou entende o que representou a mudança, a transformação que Jesus tem feito, automaticamente, quando ele aceita o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele está se salvando. Mas essa lei e a graça, elas apontam para Cristo, e aí então você começa a entender que você é salvo para obedecer. Nós não obedecemos para sermos salvos, mas nós somos salvos para obedecer. Você consegue ver a diferença nessa frase? Então nós vamos avançando para compreendermos, e nós percebemos que quando Cristo morreu, cumpriu os simbolismos proféticos, o simbolismo do sistema sacrificial, ou seja, o tipo encontrou-se com o antítipo, e as leis cerimoniais chegaram ao fim. O que é títipo com antítipo? Eu não vou me delongar muito nessa questão teológica, mas de uma forma bem clara. No Antigo Testamento, ali no processo sacrificial, ali no santuário, as pessoas iam lá, levavam ali um animal, geralmente um cordeiro, para ser sacrificado, que aquele sacrifício ali representava o que Cristo faria mais na frente. É por isso que João Batista, quando viu Jesus, disse: eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ou seja, aquele cordeiro que era sacrificado no Antigo Testamento era o tipo do antítipo do cordeiro de Deus, que seria Jesus, que seria morto na cruz do Calvário. E aí nós vemos algumas coisas interessantes a respeito disso. Cristo e a lei. Cristo tinha na mais alta consideração pelos 10 mandamentos. Compreendemos assim que Cristo veio não apenas redimir o homem, como também vindicar a autoridade e santidade da lei de Deus. Quando Jesus estava aqui na terra, no seu ministério terrestre, aproximadamente 3 anos e meio, Jesus deixou de guardar a lei? Não. A Bíblia nos diz em Mateus 5,17 que o próprio Jesus diz assim: eu não vim para que a lei seja revogada, eu vim para que ela possa se cumprir. Jesus, ele guardava todos os mandamentos também. E aí, qual é o benefício, então, Anderson, de eu guardar os mandamentos de Deus? Bom, a obediência desenvolve caracteres cristãos e produz um senso de bem-estar, fazendo com que os crentes cresçam e sejam transformados à imagem de Deus. Essa transformação testemunha da efetividade do poder de Cristo. Ou seja, além de você se sentir seguro, quando você obedece aos mandamentos de Deus, essa obediência vai trazendo frutos à sua vida.
E eu quero encerrar com um último slide, mas antes de colocar esse slide, eu quero fazer uma última pergunta para você. Você ama a Deus? E aí talvez você vai colocar aí sim, mas eu vou perguntar de novo. Você ama realmente a Deus? E eu encerro com esse último slide baseado no texto de João 14:15, onde diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quando nós compreendemos isso, nós entendemos que os mandamentos de Deus não são uma forma de prisão, mas na verdade é uma forma de Cristo mostrar para nós, revelar o seu caráter, a sua bondade, o seu amor e a sua misericórdia. E a lei de Deus, como diz uma música, ela é santa, perfeita e restaura a alma. E o meu convite nesta noite é para que você que tem tido dificuldade em algum ponto, em guardar algum dos mandamentos, olha, eu tenho dificuldade nesse ponto, e você quiser dizer para Deus esta noite: Senhor, eu quero guardar os 10 mandamentos, eu quero ser fiel à tua lei, que você possa escrever nos comentários assim: Senhor, me ajuda a ser fiel à tua lei. E respondendo à pergunta que eu fiz no início, qual a função da lei? Diz assim: ela revela o pecado e o caráter santo de Deus, conduzindo-nos à necessidade de Cristo. Essa é a função da lei. Que você possa, nesta noite, tomar a decisão, aí onde você está, na sua casa, de olhar para Cristo e guardar os mandamentos do Senhor, entendendo que Deus está apenas cuidando de você e automaticamente nos salvando. Feche seus olhos, vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, agradecemos ao Senhor primeiro pela tua misericórdia. Te louvamos por cada amigo que está nos assistindo neste momento, a cada aqueles que já são frequentes, aqueles que estão conhecendo pela primeira vez. Que o Senhor continue abençoando a vida deles, das suas famílias. Todas essas pessoas têm tido problemas, mas nós entregamos a vida a cada problema, cada situação financeira, cada situação, problema de saúde, problemas relacionais. Entregamos tudo isso em tuas mãos. Problemas espirituais, tudo isso nós entregamos em tuas mãos, Senhor. Que o Senhor ajude eles a olharem para a tua lei como uma forma de proteção, mas acima de tudo com a certeza de que o Senhor está cuidando de cada um deles. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém.